Realmente, meus amigos, a vida do torcedor vascaíno não é nada fácil. Se já não bastava mais uma derrota dentro de São Januário nesse último domingo, um desempenho muito ruim dessa equipe, a corda bamba para o técnico do Vasco, Maurício Barbieri, as dívidas batendo a porta do Cruz Maltino, uma possibilidade de ação sendo movida pelo empresário do Andrei Santos contra o Vasco, a FIFA sendo acionada tanto pelo Nacional quanto também pelo Atlético Tucumã contra o Vasco da Gama. Tivemos ontem a divulgação do áudio do VAR dessa última partida de domingo contra a equipe do Santos. E olha só, é realmente brincadeira. Só pode ser brincadeira. Ou senão, um grande desrespeito ao torcedor e à instituição Vasco da Gama. A gente vai falar sobre isso com vocês. Vamos mostrar o áudio do VAR sobre as 3 penalidades máximas não marcadas nesse último domingo. A justificativa dada, inclusive, pelo presidente da comissão de arbitragem da CBF. Olha, eu já antecipo aqui a vocês e aplaudo. Aplaudo a toda a Confederação Brasileira do Futebol e a sua arbitragem por mais um desempenho horrível desse último domingo e realmente mostra que se a arbitragem do futebol brasileiro continuar dessa maneira, o futebol vai longe, para não dizer outra coisa. Enfim, torcedor, dessa maneira que eu começo esse Acorda Vascão, porque é de fato revoltante. Porém, antes de começar e antes de mostrar aí a você tudo o que aconteceu, eu quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Rapaziada, nessa quarta-feira estamos na meta de chegarmos aos 92 mil inscritos. Então, se você está aqui e ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal mesmo. A gente precisa de você para ter mais voz, para ter mais força aqui no YouTube, para criticar, mostrar essas coisas que revoltam de fato sobre a arbitragem, sobre erros do Maurício Barbieri, sobre 777, sobre SAF. Mas a gente precisa de você, então se inscreva, vamos embora juntos, vamos falar de Vasco juntos. Além disso, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, para ajudar a divulgação deste vídeo aqui. Eu preciso da sua ajuda, o canal do Gigante Vasco precisa de você, então larga o dedo aqui no like, vamos chegar aí a marca pelo menos dos 2.000 joinhas desse vídeo. Colocar isso como meta, tenho certeza que vocês vão conseguir ajudar o nosso canal. Mas vambora, rapaziada, sem muita enrolação, fala logo de Vasco. E gente, antes, porém, de falar sobre a arbitragem, eu quero aqui primeiramente falar sobre uma triste notícia, pois infelizmente ontem, dia 16 de maio, partiu um dos grandes ídolos aí da história do Vasco da Gama. Se trata aí do Nelsinho Rosa, técnico campeão brasileiro de 1989. Pelo Gigante da Colina, Nelsinho Rosa comandou um time repleto de craques. Craques como Bebeto, Mazinho, Acácio, Bismarck, Sorato, como disse aí a própria publicação do Vasco da Gama nas redes sociais. Assim como o Vasco, eu também aqui, Lucas, desejo muita força aos familiares e amigos nesse momento realmente muito doloroso. E agradecer aí ao Nelsinho por todo o serviço prestado e ter marcado o nome nessa história gigante do nosso Cruz Maltino. Vai com Deus! Muito obrigado de fato por tudo que você fez. Mas vambora, né, rapaziada? Após essa informação não tão legal de trazer, mas sempre, como é o nosso trabalho, temos que informar tudo o que acontece se tratando de Vasco. Eu quero agora falar exatamente sobre arbitragem. Antes, porém, deixa aí, é claro, o seu recado sobre essa linda história do Nelsinho no Vasco da Gama. Sobre a arbitragem, o que eu quero falar é o seguinte. Ontem foi divulgado os áudios do VAR. Áudios esses da partida entre Vasco da Gama e Santos, em específico de 3 lances, os lances mais polêmicos do jogo, os lances das penalidades máximas, né, não marcadas. Porém, gente, eu já antecipo aqui a vocês, a justificativa utilizada pelo presidente da comissão de arbitragem até antecipa a vocês, pois o Wilson Seneme, que é o presidente da comissão de arbitragem, ele agora está fazendo como se fosse vídeos, está fazendo de fato vídeos como se fosse um canal aí para explicar aos torcedores esses lances polêmicos de cada rodada. Ele explicou todos os 3 lances, o presidente fez questão de gravar um vídeo para nós sobre os 3 lances polêmicos, que legal, né? Realmente, uma justificativa, na minha opinião, nada plausível, mas ele justificou da maneira dele. E essa justificativa irritou ao dirigentes, as pessoas que nesse momento constituem o departamento de futebol do Vasco da Gama. Porém, gente, o que mais irritou, segundo informações,
não foi apenas a justificativa do Wilson Seneme sobre esses lances polêmicos, mas a incoerência na escala do árbitro dessa partida. O árbitro desse jogo, para quem não sabe, foi o Rodrigo José Pereira de Lima. Para quem não conhece, o Rodrigo José Pereira de Lima é um árbitro de Pernambuco. Quando eu falo de Pernambuco, vocês lembram alguma coisa? Caso não, eu faço questão de relembrar a vocês. Foi um árbitro, gente, que esteve presente na partida lá do ano passado entre Vasco da Gama e Sport na Ilha do Retiro. Aquele jogo que acabou realmente sem o apito final do árbitro dentro de campo. Um jogo que teve que acabar, pois o Vasco não conseguiu ter a possibilidade de retornar ao gramado da Ilha do Retiro por conta da invasão. E naquela partida, esse árbitro que foi o de campo do jogo entre Vasco da Gama e Santos era o quarto árbitro. E a presença de um árbitro que estava lá naquela polêmica da Ilha do Retiro, um árbitro inclusive de Pernambuco, não caiu legal para os dirigentes do Vasco. Um dos que mais se incomodou com essa no caso, presença do Rodrigo José Pereira de Lima foi o Abel Braga, que é o coordenador técnico do Vasco. E eu já antecipo, até não apenas com relação à presença, mas a minha pergunta é: como um árbitro que no ano passado estava apitando jogos de Série D do Campeonato Brasileiro, até trago aqui a data a vocês, no dia 18 de setembro do ano passado, ele estava apitando América e Pouso Alegre pela Série D. Um árbitro que no ano passado apitou apenas um jogo de Série A, um Juventude e Flamengo no Alfredo Jaconi. Como esse árbitro é hoje, ou aliás, foi no domingo, o árbitro de Vasco da Gama e Santos pelo Campeonato Brasileiro. Um árbitro que no passado, gente, apitava a Série D, Série C. Ontem, ou aliás, perdão, no domingo, apitou Vasco da Gama e Santos. É muita loucura, né? É só com o Vasco que acontecem essas coisas. E aí, a partir disso, a gente começa a conseguir entender o porquê de tanto erro nesse último domingo. E ficam aí os questionamentos por parte da torcida. Será que foi erro ou será que foi mal intenção? O torcedor vascaíno tem o direito de pensar sobre isso. E aí, para piorar ainda mais as coisas, como a gente trouxe, ontem foi divulgado com imagens e áudios o VAR, a atuação do VAR na partida desse último domingo entre Vasco da Gama e Santos. O presidente da comissão de arbitragem fez questão de analisar esses 3 lances mais polêmicos do jogo. O primeiro lance, gente, foi uma penalidade máxima não marcada aos 20 minutos do primeiro tempo. Uma mão, na minha opinião, muito clara, que não foi marcada. E eu já faço questão de mostrar aí a vocês o que o Wilson Seneme achou desse primeiro lance. Chegou ao vivo, tá? Pode seguir, já estão no ao vivo. O zagueiro Ok. cabeceia na mão do defensor, tá? Ó. Pode seguir. Lance checado. Então, gente, vocês viram aí o áudio do VAR, né? Eu falei que o Wilson Seneme queria falar alguma coisa, mas foi apenas o áudio do VAR. O Wilson Seneme, nesse lance, disse assim, ó: o jogador do Santos salta, é um movimento natural jogar os braços para cima. Inclusive, ele disse que é uma instrução da própria FIFA não marcar pênalti nesse lance. Um absurdo total. O jogador salta com o braço para cima. Isso agora se tornou algo natural. Eu espero que essa naturalidade não marcada nesse último domingo também aconteça no restante do brasileiro quando lances igual a esse acontecerem contra o Vasco da Gama. E teve também mais um lance de mão, aos 17 minutos do segundo tempo, onde a bola bate na mão novamente do jogador do Santos dentro da área. Dê uma olhada aí no áudio do VAR e a gente vai fazer questão de analisar esse lance sobre a visão do Wilson Seneme. Não, resbala a mão, bata a Só mão, reclama- não é? Fica no ao O vivo. campo na roupa resbala na Vai, mão, aqui. tá? Ó, Chegou ao ele vivo. bate, rebate, pode seguir. Bate, rebate nele, tá? Mão de disputa, tudo ok, sem Possível mão de adicional. ataque. Segue. Então vocês viram aí, né? Segundo o VAR, bola na mão, bate, rebate, mão de disputa, tudo ok. Pode seguir. E o Wilson Seneme fez questão de complementar ao VAR nessa análise realizada ontem, divulgada pela CBF. Segundo, gente, o próprio presidente da comissão de arbitragem, ele disse que é uma distância muito curta e o jogador faz um movimento também natural. E esse movimento natural de subida fez com que a penalidade máxima não fosse marcada. E agora a gente parte para o último lance, que para mim é o pior de todos esses 3. E eu já adianto aqui a vocês o que o VAR disse. O VAR nesse lance teve a audácia de falar que não tem contato do defensor no pé do Pedro Raul. E o contato que acontece na parte de cima, ou seja, na coxa do atacante Cruz Maltino, é um contato normal, que o Pedro Raul inclusive já estava caindo no lance. Gente, é o cúmulo. É um absurdo. É um desrespeito. É revoltante,
É tudo realmente, vários adjetivos que eu poderia utilizar aqui para descrever exatamente o que o torcedor vascaíno sente nesse momento. Mais uma vez, o Vasco foi descaradamente garfado nesse último domingo em São Januário. Ouvir ainda, por parte do VAR, que o contato é normal, extrapola completamente o limite da sanidade. Dê uma olhada aí, agora, tanto nas palavras, no áudio do VAR, quanto também na análise do presidente da comissão de arbitragem, pois, segundo ele, o VAR não chamou para uma revisão, pois é uma jogada extremamente fina, e segundo ele, é questão de interpretação, e a interpretação daquele lance foi de que não deveria ter sido marcado o pênalti, e o VAR quis respeitar a interpretação do árbitro de campo. É de fato surreal, gente. Possível pênalti, tá? Aí, vou O campo não falou nada. Esse joga. Essa aqui não dá. Segura, checando o possível pênalti. Esse Aguarda, tá? Você não deixa. Segura. Não faz isso que você tá fazendo. Fechado, calma. O defensor não toca, ó, Sai da mas roda, ele sai da roda. não tem o contato no pé dele que cai no roda. chão. Não fica roda. Se você falar só com o Ó, senhor. Só em o senhor, cima, o contato normal, Fica ele no não mundo, fica no empurra, mundo. tá? Sai. Ó, Tenta o time. segura, checando o possível penal. E tem um Ele já tá contato- caindo, não? Ele já tá caindo, ó. Ele já tá caindo. Uma jogada extremamente fina, né? Eu sei que eu não vou e não é minha intenção, na verdade não é minha intenção, né? Convencer todo mundo que uma jogada tão interpretativa como essa, as pessoas não possam interpretar também que existe falta aqui. É possível sim essa interpretação, tá? Aí vão me dizer assim, então por que o VAR não se meteu nessa situação, né? Por que o VAR não chamou para uma revisão, por exemplo? Porque ele tem o áudio, mostra pra gente, a comunicação do árbitro é de interpretação. Não é que ele deixou de ver algo. Ele está interpretando que esse contato não é suficiente para esse jogador cair. E se a gente, né, Félix, você me colocar numa câmera um pouquinho com uma velocidade normal, né? É possível essa interpretação, né? Nós não observamos um grande choque do defensor no atacante. A gente observa que há contato. Eu respeito a interpretação. Realmente respeito de quem pensa que isso pode ser uma infração. Mas me chama a atenção também a boa colocação que o árbitro tem e a maneira como ele interpreta, considerando que esse contato não é suficiente para se sancionar um penal. Então, gente, realmente é de fato revoltante, é um absurdo tudo isso que está acontecendo. Mais uma vez o Vasco foi descaradamente garfado tentam justificar, né, tudo que aconteceu, todos esses erros, todos esses absurdos, com justificativas que nem sequer são plausíveis. Esse é o pior de tudo. Mas deixa aí nos comentários a sua opinião sobre tudo isso que aconteceu. Estão passando os limites, aliás, já passaram dos limites há muitos anos, né, quando se trata de arbitragem em Vasco, mas as coisas vêm piorando a cada ano que passa, infelizmente. E, gente, só para finalizar o vídeo, falar sobre uma informação importante, antes, porém, deixa aí a sua opinião nos comentários sobre o que você achou dessa palhaçada. Eu fiz questão de gravar um vídeo praticamente falando só sobre isso, porque era um assunto que eu precisava trazer a vocês. Quero só finalizar falando sobre Eric Pimentel. Novamente retornamos, né, a esse assunto envolvendo esse cria das categorias de base do Vasco. Pois o que acontece? O torcedor do Vasco, nesses últimos dias, chegou a enviar uma proposta de renovação do contrato do Eric Pimentel ao atleta. Essa proposta, né, foi formalizada via Ferge. Mesmo após a negativa, pois o Eric Pimentel disse não a essa proposta de renovação do Vasco da Gama, o Vasco nesse momento ainda não desistiu da renovação contratual do atleta, que vence no dia 30 de junho. O Vasco até nesse momento, segundo informações, pretende ir até a FIFA para fazer valer os seus direitos com relação à joia que é o Eric Pimentel, uma joia das categorias de base do Cruz Maltino. O Vasco vem tentando essa renovação contratual com o atleta desde o ano passado, não está conseguindo e agora realmente quer sim ir até a FIFA para tentar essa renovação. A ideia do Vasco indo até a FIFA, gente, é para que o Vasco, é claro, automaticamente fique com ele, seja no Brasil ou na Europa. Pague, segundo informações, chamado Training Compensation, que no caso é uma lei estabelecida pela própria entidade máxima do futebol, que no caso é a FIFA. Sendo assim, o Vasco vai brigar pelas multas estabelecidas nessa lei. A ideia do Vasco, segundo a rádio Itatiaia, é estabelecer uma ordem até para impedir aí que alguns empresários e também alguns clubes europeus levem o Eric Pimentel de graça, sem qualquer tipo de custo, junto
ao Cruz Maltino. O Vasco acredita que, nesse momento, a FIFA precisa punir para que isso não se torne uma prática dentro do futebol. É realmente, acredito, algo, na minha opinião, muito coerente, né? O jogador que foi criado durante todas as categorias de base pelo Vasco, chega um determinado momento onde ele é destaque, capitão da base, jogador de seleção brasileira, ele do nada não quer mais renovar o seu contrato, fica por isso mesmo. É de fato um absurdo, e exatamente por esse motivo o Vasco vai até a entidade máxima do futebol, está planejando isso para lutar pelos seus direitos na federação. Tranquilo, rapaziada? Então, importante aí trazer a vocês tudo o que está acontecendo, desde a arbitragem até esses absurdos, até também sobre a situação envolvendo o zagueiro e ex-capitão da base, Eric Pimentel. Tranquilo, rapaziada? A gente vai ficar por aqui. Esse foi o Acorda Vascão, é apenas o primeiro vídeo desta quarta-feira. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para ajudar o nosso crescimento. Fiquem ligados aqui no nosso canal. E como eu sempre falo, vamos que vamos, fiquem com Deus, fiquem ligados no Fala Gigante que colocaremos na parte da tarde. E saudações vascaínas.